Olá, aqui é Adriele Sonaglio, tudo bem contigo? Hoje eu trouxe 10 palavras que provavelmente tu já erraste a pronúncia em espanhol. Se tu não as conhece, vamos testar a tua pronúncia hoje. Antes que eu esqueça, se tu ainda não nos segues lá no Insta, Espanhol de Verdade, segue lá. A primeira palavra que eu trouxe é esta. Como tu a pronunciarias? Bom, se diz archivo, então às vezes as pessoas pensam arquivo, não pensa na hora que é archivo, só que o CH em espanhol tem esse som de tch, então archivo. A segunda palavra, que na verdade é uma conjugação no pretérito, que é isso daqui, como é que tu pronunciarias? Pois bem, muitas pessoas pronunciam que nem no português, né? Fui, mas na verdade é fui, fui. É um heterotônico, né? Muda a sílaba tônica em relação ao português. Ah, e cuidado, né? Muitas pessoas dizem, por exemplo, yo fui, mas na verdade é yo fui. Muda um pouquinho essa pronúncia, mas é a mesma conjugação do português. E existe o fue, mas o fue é para terceira pessoa do singular, que é ele, ella, usted. Ella fue, ele fue, usted fue, ok? Terceira palavra, essa aqui, ó. Como é que tu pronunciarias? A gente tem os 4 porquês em espanhol, como a gente tem no português, algumas é o mesmo esquema, ou umas mudam, mas esse daqui, sem acento e junto, é quando a gente vai dar uma explicação, tipo, no fui a la fiesta, não tinha ganas, por exemplo. Então, como que eu pronuncio isso? Se diz porque, e não porquê, né, como as pessoas pensam do português. É porque é uma palavra só, não está acentuada, então ela é uma llana, né? Então, se fosse porque, teria o acento no E, segundo as regras de acentuação. Então, como ela não está acentuada, quer dizer que ela é uma paroxítona, né? Uma llana, e as paroxítonas em espanhol terminadas em N, S ou vogal, elas não levam acento. Então, a gente sabe que aqui é um porquê. Interessante, né? Palavra número 4, como tu pronunciarias ela? Se diz cerebro e não cérebro ou cérebro. Ela é uma heterotônica que muda também a sílaba tônica em relação ao português e se diz então cerebro. Se fosse cérebro, seria uma proparoxítona e todas as proparoxítonas, assim como no português, são acentuadas, teriam um acentinho no E do cérebro. Mas no caso não. E eu já fiz um vídeo sobre os heterotônicos, eu deixo aqui nos cards também para tu poderes ver. Palavra número 5. Como que tu pronunciarias essa palavra? Muito possivelmente, eu sempre uso essa palavra no canal, muito possivelmente tu saibas que se diz rato. Porém, quando a gente começa no espanhol, às vezes não sai esse R forte, a gente não sabe muito bem a pronúncia do R e quer fazer o R do português. Então, talvez tu já tenhas ouvido alguém fazer ou já tenhas feito o som de R, né? Rato. Só que aí é outra palavra, é outro som, é o som do J, nesse caso, em espanhol, né? E muitas pessoas também pensam que o rato significa rato, do português o animal, mas na verdade rato é um momento, um pequeno espaço de tempo, né? E para falar o animal mesmo se diz ratón, ok? Palavra número 6. Como la pronunciarias? É um verbo e se diz anelar. Anelar. Muitas pessoas veem o NH e dá muita vontade de fazer esse som do português do NH, né? Que é um nhã. E aí querem falar, por exemplo, anelar. Mas a gente sabe que o H não tem som em espanhol. Então a gente vai dizer anelar. A gente vai simplesmente ignorar esse H. Número 7. Bom, esse é um outro caso de heterotônico, né? Então, basicamente, se fosse metrô, teria um acento agudo ali, né? A tilde no O. E como não é o caso, é o mesmo caso da outra palavra que era cerebro, né? Então ela é uma paroxítona também, e paroxítonas terminadas em N, S ou vogal não levam acento. Então a gente diz metro e não metrô, ok? Número 8. Como pronunciarias este nome? ¿En dónde estamos? Esa cosa, ese lugar, ¿en dónde estamos? Ese sitio, qué sé yo. Se dice? Bueno, aí depende, né? E normalmente, tem uns que fazem um som americanizado, tipo YouTube, mas muitos fazem o som espanholizado. E aí vai depender da pronúncia do país, como que faz a pronúncia do Y, porque a gente sabe que o Y tem diferentes pronúncias aceitas. Eu fiz já também live, vídeo, deixo aqui nos cards alguma opção falando das pronúncias. E aí, no caso, por exemplo, quando eu estava na Argentina, eles falavam YouTube, né? Se fosse em outro lugar, poderiam dizer YouTube, YouTube.
Enfim, né? Então tem várias. YouTube. Depende da pronúncia que eles fazem do Y. Número 9. Como pronunciarias esta palavra? Se dice nivel. Nivel é mais uma daquelas dos casos heterotônicos, né? Então a gente pensa que é nível, como do português, mas é nivel. Por que a gente sabe que é nivel? Porque as paroxítonas terminadas em consoantes que não N nem S levam acento. Então, se fosse uma paroxítona, teria o acento no I, nível. Mas não. A sílaba tônica está na última. Então, ela é uma oxítona, uma aguda, como a gente diz em espanhol. E, nesse caso, as agudas, né, as oxítonas terminadas em consoante, que não N nem S, não levam acento. Então, por isso que não tem acento a palavra e se diz nível. Nível, ok? E a última palavra, como é que tu pronunciarias? Se diz academia. Dá uma vontade, a gente tem tipo aquela entidade, enfim, que rege aí as regras gramaticais do espanhol, toda aquela coisa, né? Alguns países não seguem, mas é muito conhecida, que é a Real Espanhola. Então dá muita vontade de falar Real Academia Espanhola. Só que não, a gente tem aquela regra do hiato de acentuação. Se fosse academia, como economia, tem o acento no I em espanhol. E nesse caso não. Então é o mesmo caso do porque, do metro, do cerebro. São todas paroxítonas terminadas em N, S ou vogal. E por isso não levam acento. E a gente vê ali daí que o certo é academia e não academia. Então, Real Academia Espanhola. E tem outras desse estilo, terapia, alergia, nostalgia, pandemia. Todas essas palavras têm a mesma regrinha de acentuação e são heterotônicos, né? Me conta nos comentários quantas tu acertaste, ou se tu já erraste alguma vez e depois acabaste aprendendo por causa de algum vídeo meu, ou por alguma razão, porque tu tá aprendendo espanhol e tá te aperfeiçoando cada vez mais. Tô louca pra saber, me conta aqui nos comentários, já deixa um me gusta aí no vídeo se tu gostaste, dúvidas que tu tens do espanhol para futuros vídeos, e não te esquece de te inscrever pra Jornada do Espanhol, o link aqui na descrição e no comentário fixado do vídeo, beleza? E basicamente é isso, nos vemos no próximo vídeo, hasta pronto, tchau!